Hoje eu vou mostrar para você como mocar usando o Jest. E aí galera, beleza? O Jest é uma ferramenta de teste espetacular. Eu realmente estou gostando muito de usar o Jest. E eu quero falar sobre o Jest em outros vídeos, mas nesse vídeo em específico é um vídeo curto no qual eu vou falar sobre como você fazer mocks no Jest, ou seja, como você mocar um comportamento usando o Jest. Porque qual que é a ideia, né, pessoal? Quando você desenvolve uma unidade, uma funcionalidade, em geral essa funcionalidade ela se comunica com outras para realizar a função que ela implementa. Quando a gente quer fazer teste de unidade, em geral a gente pode não ter a implementação dessas outras coisas, das quais a funcionalidade que a gente está desenvolvendo dependem, ou essas coisas são muito complicadas de rodar em conjunto com a nossa funcionalidade. Nesse tipo de situação, é bom a gente mocar essas funcionalidades, ou seja, a gente faz uma implementação fake, certo? Só para a gente testar a funcionalidade que a gente quer, para fazer o teste de unidade. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo real que foi utilizado lá na API do TheWiseDev, e a gente vai mocar então um comportamento de envio de e-mail usando o NodeMailer. Então dá uma olhada. Bom, então aqui é o seguinte, relembrando, né? A gente tem uma interface, certo? Que serve ao caso de uso para envio de e-mail. Essa interface chama-se Email Service. Basicamente, ela representa um serviço que envia um e-mail. Tá? Então ela só tem uma operação send aqui, que recebe as opções de e-mail e retorna uma promise, tá? Com um either, certo? Ou seja, esse either aqui, né, eu já expliquei no outro vídeo, se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui. Ele retorna um erro, que é quando não conseguiu enviar o e-mail, ou as opções do e-mail que foram utilizadas para envio do e-mail. Então essa opção aqui é quando o e-mail é enviado corretamente. Quando dá algum erro, ele retorna Mail Service Error, certo? E aqui também tem a interface com as opções de e-mail. Então eu preciso de um host, de um port, de um username e password, de um from, de um to, de um subject, de um text, de um HTML, de attachments. Tá? Então essas são as opções de e-mail que eu preciso para a minha operação de envio de e-mail. Bom, então vamos aqui para a implementação. Na verdade, o que eu faço em geral é o contrário, né? Eu faço primeiro o teste, né, seguindo o TDD, e depois eu faço a implementação. Tá? Mas aqui eu já estou mostrando a coisa toda pronta, né? Só para vocês aprenderem a como fazer um mock usando o Jest. Tá? Então aqui a implementação, basicamente, então ele implementa o email service e provê uma implementação daquela operação send, certo? Então recebe as opções de e-mail e aí o que ele faz? Então ele está usando o NodeMailer para fazer o envio do e-mail. Então ele chama o método createTransport, certo? Que vai criar o objeto para que seja enviado o e-mail. Então esse transport precisa aqui do host e do port, certo? Do serviço de e-mail e das informações de autorização, de autenticação, né? Que é o usuário e a senha. Criado esse objeto, eu posso então chamar o método sendMail. Então aqui ele vai enviar o e-mail e aqui eu preciso do restante das informações, que é o from, o to, o subject, o text, o HTML e o attachments, né? Que são os anexos aqui que você pode enviar no e-mail. Basicamente eu coloquei a coisa toda aqui em volta num try-catch. Então se der algum erro ou nessa chamada, ele vai para o catch e retorna um New Mail Service Error, certo? Então, como eu já falei para vocês, não gosto muito de ficar lançando exceção. Eu prefiro retornar o erro, certo? Assim eu coloco na própria interface que ele pode retornar aquele erro. E estou usando o either para isso, né? Então o left, basicamente ele retorna um objeto do tipo left com o Mail Service Error dentro desse objeto left. Se tudo der certo, né? Se não for lançada exceção aqui dentro, ele retorna um objeto do tipo right, ou seja, deu tudo certo com as opções que foram utilizadas para o envio do e-mail. Beleza, então como é que eu faço para testar esse negócio? Então aqui basicamente tem duas coisas que podem ocorrer. Pode haver um problema para enviar o e-mail, certo? Ou aqui, ou o e-mail pode ter sido enviado, certo? Então basicamente a gente tem que testar essas duas situações.
certo? Do nosso adapter aqui. Então eu estou fazendo o teste para esse adapter, né? Para esse NodeMailer Email Service, que é uma implementação da interface Email Service. Então beleza, como é que eu faço isso usando o Jest? Basicamente aqui então eu importo, né, o cara que eu quero testar, também as opções de e-mail lá, certo? Que é uma interface, e o erro que pode acontecer lá dentro do envio do e-mail. Aqui eu crio a minha System Under Test, né? Poderia ser Class Under Test, alguma coisa assim. Esse SUT quer dizer System Under Test, né? Que é o módulo que eu vou testar dentro aqui do Jest. Dentro desse módulo que utiliza o Jest para fazer os testes. Então aqui eu crio um NodeMailer Email Service. Aqui eu crio variáveis para todas aquelas opções lá, são variáveis com valores aqui default, certo? Para fazer o envio do e-mail. E aí o que acontece, né? Eu não quero enviar e-mail de verdade, certo? Eu estou testando o meu adapter. Eu quero fazer o seguinte, eu quero saber se quando acontece algum erro aqui, eu faço o tratamento da maneira correta, e se quando o e-mail for enviado corretamente, eu também retorno as opções da maneira correta. Basicamente eu tenho 3 testes aqui. O primeiro deles vai ser esse daqui, ó. Should return OK if email is sent. Então é o happy path aqui, quer dizer, quando o e-mail é enviado. Mas como eu disse, eu não quero que ele chame de verdade o NodeMailer, certo? Eu só quero testar o comportamento do adapter em si. Então para isso, o que a gente faz? A gente faz um mock, né? A gente vai mocar o NodeMailer provendo retornos que a gente chama de marretados, né? Então a gente vai marretar alguns retornos para saber se com aqueles retornos o meu adapter se comporta da maneira correta. Então basicamente o que eu faço aqui? Eu crio um mock para o NodeMailer e aí o que acontece? Isso aqui eu não consigo fazer usando import, tá? Eu não sei exatamente porquê, mas é um problema do próprio Jest. Eu tenho que usar o require. Tá? Então eu crio uma variável chamada NodeMailer e aí obviamente aqui ele vai usar, na verdade, o mock, certo? Porque eu moquei aqui em cima. E aí o que acontece? Como dentro do NodeMailer, na verdade, o sendMail, certo? Que é o cara que vai enviar o e-mail mesmo, certo? Então eu quero mocar essa função aqui, certo? Esse método. Então para isso eu também tenho que criar um sendMail mock, certo? Então eu vou fazer um mock da própria função, do próprio método. E aí, para isso, o que acontece? Na verdade, o sendMail é chamado no objeto transporter. Então aqui eu tenho que mocar a função que é chamada pelo transporter, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Então eu estou chamando NodeMailer.createTransport e estou fazendo um mock do retorno desse cara, certo? Então esse cara vai retornar uma função aqui para mim, que é o sendMail, certo? E eu estou falando, ó, não usa o sendMail original aqui, você vai usar o meu mock, o sendMail mock, certo? Que eu criei aqui e que eu já fiz um mock, um retorno aqui mocado, marretado para ele, que é um OK. Só que eu vou fazer isso em cada teste também. Por quê? Eu vou mocar ele 2 vezes, né? Eu vou mocar para quando o retorno é OK e vou mocar também para quando o retorno é uma exceção, ou seja, quando lança uma exceção dentro do sendMail. Então aqui, ó, no teste então que verifica o comportamento do e-mail sendo enviado, eu crio a SUT, dou um mock no retorno do sendMail. Então ele vai substituir aqui o sendMail, a chamada da função, para chamar dessa função que retorna OK. E aí eu faço a chamada da operação que eu estou testando. Ele vai chamar essa função, né, que é o send aqui. E quando ele chamar o sendMail, então ele vai retornar OK. Ele vai marretar o retorno desse cara aqui para OK. Então aqui, obviamente, não vai acontecer nenhum erro, porque eu não estou lançando nenhuma exceção. Ele vai esperar aqui que o valor que foi retornado no resultado é as opções de e-mail que foram utilizadas para enviar o e-mail. Então aqui eu estou verificando se o meu adapter se comporta da maneira correta quando o e-mail é enviado, certo? Se ele me retorna os mail options. Repare, eu não estou enviando e-mail aqui, eu estou mocando o envio de e-mail. Depois, o segundo teste, depois eu vou falar sobre esse aqui. Vou falar primeiro do teste que está aqui em terceiro lugar, que é o teste que verifica o comportamento do send quando, na hora de enviar o e-mail, é lançada uma exceção. Então aqui eu tenho que mocar não o retorno, certo? Porque se eu mocar o retorno, eu consigo retornar um erro, mas não é isso que eu quero, certo? Eu quero que, quando eu chame o sendMail, seja lançada uma exceção. Então eu tenho que mocar a implementação do sendMail. Então é por isso que o meu sendMail mock aqui eu estou chamando mock implementation para esse cara. Então é como se ele estivesse substituindo o corpo do método sendMail
por esse corpo aqui. Basicamente, vai lançar uma exceção, certo? Vai lançar um erro quando ele chamar o sendMail. Aí então eu chamo a operação que eu estou testando e verifico se o retorno, né, foi o mail service error. Ou seja, quando é lançada uma exceção aqui dentro, ele vai aqui no catch e vai retornar um left com mail service error. Então repara, como que eu iria fazer isso sem o mock? Como eu iria verificar o comportamento do sendMail quando uma exceção é lançada? Né? Não dá para fazer isso, certo? Não dá para eu simular isso. Então, para isso que serve o mock, certo? Para eu mocar, né? Para eu simular essa situação. O segundo teste que eu fiz aqui é para saber se ele está chamando o create transport da maneira correta, certo? Com as opções corretas que eu envio aqui para a operação send. Então, para isso, eu uso o método spy-on do Jest. Né? Então, eu vou espiar o método create transport do NodeMailer para verificar algumas chamadas, né? Se alguma coisa que é feita de comportamento aqui com relação ao create transport está ou não correta. Então, eu faço a chamada operação e verifico se o método create transport foi chamado com essas opções aqui. São as opções que a gente utiliza aqui no Mail Options. Certo? Então tá aí, ó, dois tipos de mock. Um que está mocando o retorno somente e um que moca a implementação. Tem vários outros tipos de mock no Jest, mas aqui só mostrando um exemplo específico de como usar mock no Jest. Então era isso. Espero que tenha ficado claro como mocar no Jest. Existem várias situações em que isso é interessante. Quando você quer, então, fazer uma implementação fake ou um retorno fake de alguma coisa, então você pode utilizar o Jest nesses casos. Em outros vídeos mais para frente, eu vou falar sobre mais coisas relacionadas com essa infraestrutura de teste. Então, existe um artigo do Martin Fowler que eu recomendo, se você quiser dar uma olhada. Em algum momento eu vou tentar fazer um vídeo baseado nesse artigo, que chama Mocks Aren't Stubs. Que daí ele define todos aqueles tipos de dublê de teste, que são stubs, fake objects, dummy objects, assim por diante. Ele fala sobre a diferença entre mocks e stubs, por exemplo, e esses outros tipos de dublê de teste. Né? Esse termo dublê de teste vem do livro XUnit Patterns, que vale a pena dar uma olhada também, é um calhamaço desse tamanho, mas tem muita coisa boa com relação a teste de unidade em específico. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.